chorando, desesperada, né? Porque o número lá que era para dar 5% do natural não veio 5%. Mas o trem é feio, né? Também quem pede oração também é irmã Eva, que está aí perto de vocês aí, ó. Todo mundo conhece a pé, mas ela também pede oração também, porque ela também está tratando de uma enfermidade, precisa que Deus cure dessa enfermidade. Amém? Também a irmã Daiane também, né? Você está aí perto de vocês aí, ó. Colocou lá no grupo também de oração. Vamos ver o grupo lá, gente, ouvir as mensagens que são postadas lá, porque tem muita coisa lá para a gente conhecer e saber. A irmã Daiane também pede oração, ela tem relatado aí que tem visto algumas coisas estranhas na sua casa que não é oriunda de Deus. Então, precisa que ela tenha cobertura, né, do Espírito Santo da tua casa, para que nenhum mal suceda nem traga algum cheio de sua casa. Então, vamos orar, Senhor Jesus. Aqui, Senhor, eu fiz o relato desses pedidos de oração, meu Pai, que o Senhor já conhece. O Senhor sabe muito bem a necessidade específica de cada uma dessas pessoas que apresentou o seu pedido ao Senhor. E eu estou aqui juntamente com a igreja, Pai, intercedendo o Senhor, nos colocando nessa posição de sacerdote, meu Pai, clamando ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas. Elas já foram motivadas pela fé, uma vez que manifestaram seus pedidos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que a nossa necessidade seja conhecida por todos, e que a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Então, Pai, eu peço agora que o poder da Tua palavra, Senhor, se cumpra na vida desses irmãos que manifestaram o seu pedido, Pai. E que tão logo eles possam manifestar a sua gratidão ao Senhor, testemunhando aqui para a edificação da fé de todos. Em nome de Jesus. Pai querido, a palavra do Senhor vai ser ministrada agora. Dá-nos direção, Senhor. Dá-nos entendimento e sabedoria para tanto falar quanto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mantenha a Bíblia que você esteja aberta no livro que eu li aí. É Marcos, capítulo 2, versículo 15 a 17. Porque a partir daí que nós vamos partir, né? Essa a nossa ministração nessa noite. Irmãos, esse texto aí que nós vemos Jesus entrou na casa de um homem, a qual todas as pessoas que ali estavam, todos aqueles que ali estavam naquele perímetro, tanto os discípulos, quanto os curiosos, quanto aqueles que eram perseguidores de Jesus, censurou o fato de Jesus ter entrado na casa de um homem a qual eles chamavam de pecadores. Censurou. Mas não é possível. Esse que eles chamam de Jesus, que é o Santo, o Filho de Deus, aquele enviado do céu, o Messias, o puro, o justo, agora ele entra dentro da casa desse homem que todo mundo conhece, que é um pecador, vagabundo, ladrão. As pessoas censuravam umas às outras. Elas mesmo se olhar para dentro de si, elas veem as suas misérias, mas cada um esquece das suas misérias para olhar para a miséria do outro e censurar a vida do outro. Nunca foi diferente, né, irmão? E continua sendo assim até hoje. As pessoas preferem censurar as outras, as pessoas preferem olhar para a vida dos outros, julgar o pecado do outro, do que olhar para dentro de si e se ver na posição de pecado. Enquanto tanto eles estavam lá diante daquele que poderia perdoar pecados e limpar pecados, quanto nós que também estamos aqui e estamos diante daquele que pode perdoar pecados, a gente prefere esquecer ou ignorar os nossos pecados, como eles também preferiram ignorar os próprios pecados para olhar o pecado do outro e censurar a vida do outro. Irmãos, certo dia a gente estava conversando numa roda de conversa e uma pessoa falou assim, não interessa o nome porque também não convém que outras pessoas em vários lugares talvez repitam isso. A pessoa estava falando sobre ir ao médico para poder fazer exames de rotina. E o rapaz falou assim, eu que não vou caçar médico, porque a gente vai no médico e a gente volta pior do que a gente está.
Porque chega lá o médico, ele vai falar que você está com isso, está com aquilo, aquilo outro, né? E aí você volta pior do que você está. Então eu vou passar médico. Irmãos, e a gente vai pensando com a gente, porventura, você vai ao médico e o médico coloca a doença em você? É ele que chega lá e coloca, você veio, pois é, agora você vai sair com uma doença. É isso, mano? Você vê, você vai. O médico não coloca doença em ninguém. Ele apenas diagnostica a doença através do exame. Ele dá, olha, ele identifica que você está com determinado problema, mas você já chegou lá com o problema. Não foi ele que trouxe o problema para você. Mas às vezes a gente ignora, pela nossa ignorância, aí não vou não, as pessoas falam, não vou não, porque eu vou lá, o médico vai falar com isso, com aquilo, como se o fato dele ignorar o problema fosse suficiente para ele se livrar do problema. E não é. Se você tem um problema, fatalmente esse problema te destruirá se você não tratá-lo. Não adianta ignorar o problema. E eu aqui não estou falando de enfermidade. Porque aqui não é obrigado a falar de enfermidade, até que eu não sou médico, eu não sou especialista em nada. Porque aqui nós falamos da palavra de Deus, e quando nós estamos aqui, falamos de perdão, falamos de pecado, de perdão, salvação. E ele fala de pecado. E muitas pessoas, irmãos, no meio de nós, que nós chamamos de crente, que se intitulam crente, aqueles a quais a palavra de Deus fala assim, esse povo que se chama pelo meu nome, sabe? Esse povo que se chama pelo meu nome, muitas vezes esse povo que se chama pelo meu nome, que é o nome de Cristo, o nome de Deus, às vezes, irmãos, ignoram os seus próprios pecados. Ignora os seus próprios pecados. Irmãos, existe uma maneira de você, se você ignora o seu inimigo, se você ignora o seu inimigo, você não tem capacidade de vencer o seu inimigo. A melhor maneira de você vencer uma guerra é reconhecer o seu inimigo. Primeiro, conheça a si mesmo. Essa frase até está no livro A Arte da Guerra. E a melhor maneira de vencer uma guerra é, primeiro, conhecer a si mesmo. Porque se você não conhece a si mesmo, não adianta nem conhecer o inimigo. Se você não conhece a si mesmo. Porque você vai para cima do inimigo, você não sabe se você tem uma habilidade marcial. Você não sabe se você tem uma habilidade de pegar uma arma e manusear uma arma. Você não sabe nem a sua capacidade de correr, de fugir, de esconder, a velocidade que você tem para fugir do seu inimigo, do seu oponente. Então, se você não conhece a si mesmo, você já tem meia guerra perdida. Meia guerra perdida, se você não conhece a si mesmo. Concorda com a Daniela? Então, irmãos, é necessário que nós conheçamos a nós mesmos. A gente se saber quais são as minhas virtudes, o que eu tenho de bom em mim, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer ou deixar de fazer em uma determinada situação, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas forças, até onde eu consigo ir. Eu preciso me conhecer. É por isso que a Bíblia nos orienta em várias partes de que nós precisamos autoexaminar. Autoexaminar. Quando a palavra fala assim que os sãos precisam, não se metem em seus doentes, por que o doente vai ao médico? Porque antes de ir ao médico, ele já se fez uma autoanálise. Ninguém vai ao médico assim, passeando. Vai, irmã Carmen? Alguém vai ao médico passear? Ah, não estou sentindo nada, não tem problema nenhum, eu vou lá assim mesmo, não tenho nada para fazer. Ainda vai no corpo, aí que não vai. Geralmente, irmãos, a gente faz primeiro uma análise de quem que eu tenho. Qual é o meu problema? Se é uma dor de cabeça, se eu estou sentindo tontura, se eu estou
porque eu estou sentindo assim. E por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 41, vai dizer assim: examinai o homem a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Vamos examinar a si mesmo, eu até falei isso outra vez, vou repetir. Examinar a si mesmo não é se autodiagnosticar. Hoje nós estamos agora entrando, terminando outubro, que é o outubro rosa, e vai entrar agora o novembro, que é o novembro azul. Correto? O outubro rosa tem a campanha da Ministério da Saúde que fala o quê? Campanha de prevenção ao câncer de mama. O que manda as mulheres fazer? Vai na sua intimidade, diante do espelho, tira a camisa, tira o sutiã, vai na frente do espelho e começa a palpar as suas mamas, para ver se é alguma coisa estranha. Se você vê alguma mancha, se você apalpou e você viu que tem um caroço ali, alguma coisa que não é normal, que não estava ali, peraí, opa, acendeu uma luz de alerta. Alerta! Quem é que conhece melhor o seu corpo sem você mesmo, sem ser você mesmo, para poder identificar isso? Nem o seu marido é capaz de identificar o modo que você tem. A não ser você mesmo. Mesma coisa o homem, vai entrar agora no novembro azul. E vai agora o Ministério da Saúde voltar a sua campanha para o câncer de próstata, que é o que mais mata o homem. Viu, homens? Esperto, todo mundo aqui que está para lá de 40, fica esperto. Fica aí cheio de tabu, fica aí cheio de não sei o que, e aí eu não vou no médico não, porque eu sou muito homem. Tem homem demais, que é muito homem mesmo, morrendo por conta do câncer de próstata. E quando morre, tá beleza, o problema é que não fica camado. Entendeu? Então é melhor você largar esse tabu, largar esse medo, largar esses vergonhas que você tem, ir lá no médico e fazer o que tem que ser feito. Porque o profissional não está lá para apaixonar por você não, ele está lá só para fazer exame dele. Tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então está lá, precisa ir lá fazer o exame, o autoexame. E quando você identifica que há algum problema, você procura quem? O médico. Porque o exame e o autoexame não é autodiagnóstico. Quem diagnostica o problema é o profissional que vai observar. Olha, de acordo com o exame, eu observo que há isso, e ele é uma autoridade para poder atestar, porque ele é especialista, ele estudou para isso. Então, irmãos, na nossa questão espiritual, a palavra de Deus nos orienta a mesma coisa. Examine-se o homem a si mesmo. Mas se você examinou e viu que há alguma coisa má, há algum caminho mal de você, você não vai dar o seu autodiagnóstico. Não. Esse é o meu pecado, eu preciso ficar excluído um mês, eu preciso ficar excluído uma semana, eu não vou tomar ceia esse mês, eu não vou tomar ceia durante 3 meses. Você não diagnostica o seu próprio problema. Porque o problema espiritual é tratado espiritual, e a igreja tem uma autoridade que se chama pastor. A palavra do Senhor nos diz: e eu vos darei pastores segundo o meu coração, para apacentar o meu rebanho. E vai mais além: vós pastores, cuidai do rebanho do Senhor, como aquele que quem há de dar conta pelas vossas almas. O pastor, irmão, não é uma figura pública para desenhar um mundo, até porque eu, por exemplo, não deixo muito rico como sou rico. Você falou que é. Obrigado. Mas, irmãos, o pastor não é uma figura para enfrentar fogo. O pastor é uma figura para cuidar do rebanho do Senhor. E a palavra do Senhor assim que cuida do rebanho do Senhor como aquele que há de dar conta. Presta bem atenção, irmãos. É como aquele que há de dar conta. Nós não vamos dar conta, porque cada um dará conta de si mesmo, seus almas. Mas o pastor deve ter a responsabilidade, como se ele desse conta, tivesse que responder por ela. Isso é uma responsabilidade muito grande. Assim como o médico, ele não é responsável por curar você, não. Ele é responsável por cuidar de você. Mas a cura não é o médico que dá. O médico algum cura alguém? Médico nenhum cura ninguém. O médico não tem poder de curar. Ele tem poder de diagnosticar o
e toma esse comprimido de 12 horas durante 3 dias. Aí você não cura, a culpa é do médico? Primeiro, porque o médico não cura. Segundo, que quem tem a esperança de curar é o remédio junto com o tratamento. Mas você não entendeu, não obedece a prescrição do médico. Aí você quer curar como? Se não for misericórdia de Deus e curar, não cura não. Não cura. Então, irmãos, a mesma coisa é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é remédio. Mas o remédio, irmãos, ele jogado lá em cima lá. Você chega lá, o médico prescreve você um remédio. Quem sabe tomar? Quem sabe o remédio? Civastatina. O que serve a civastatina? Quem sabe? Colesterol. Obrigado. A civastatina serve para colesterol. O médico vai lá para o seu colesterol, seu HDL está tanto, o seu LDL está tanto. Sua pressão está aumentada. Está com colesterol alto, você precisa tomar civastatina, um comprimido por dia, tantas horas do dia e tal. Aí você vai lá, o outro recebe a prescrição do médico, ouve a orientação do médico direitinho. Aí você vai, pega a sua receitinha bonitinha, chega lá na farmácia, dona Clara lá, que é onde eu compro mais barato. Aí chega lá, na Droga Clara, entrega lá para o farmacêutico, que lê direitinho, te entrega o remédio. Opa, que bacana! Agora sim, eu já tenho remédio. Aí você chega com o remédio e coloca ele lá em cima da prateleira da sua casa. Pronto, resolveu o problema. Agora eu vou curar. Você só comprou o remédio. O remédio é para ser ingerido, não é para ser assistido. Assim, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é remédio para a alma. Presta bem atenção, irmãos. Eu estou falando grego, eu tenho que conseguir entender a minha linha de raciocínio, irmãos. A palavra de Deus ela é remédio. Mas muitas pessoas, ela até tem um remédio dentro de casa. O remédio está até a mão, alcance. Já tem ele já ao seu domínio. Só que ele chega lá e coloca ele lá. Coloca o remédio lá assim. Pronto. Agora sim. Agora eu estou protegido. Agora eu estou protegido. Aqui, eu pego o remédio. Agora eu estou protegido. Né? O remédio já está aqui em casa. Aí ele acha que já está tudo resolvido. Mas ele não ingeriu o remédio. Ele não ingeriu o remédio, ele só comprou o remédio. Eu vou comprar a prateleira da casa dele. Quando eu falo prateleira, aí vocês estão viajando agora, né? Vocês foram lá na sua casa, imaginou sua prateleira lá. Você já viajou e já imaginou sua estante, o seu rack, não foi? Você já imaginou seu armário da cozinha, onde é que vocês guardam o remédio, a caixinha de remédio? Você já imaginou. Só que eu não quero que vocês fiquem só parados lá não. Às vezes você pega o remédio e carrega ele da bolsa aí também. O mulher gosta de carregar tudo todo lado. Às vezes coloca o remédio na bolsa também, o remédio fica da bolsa. E homem que gosta de encher o porta-luva do carro. Às vezes o remédio está lá no porta-luva do carro também. Né? Mas o importante mesmo é que o remédio não foi, ingerido conforme a prescrição. Você está tendo ouvinte, vai ser praticante. Não é? O Antônio está querendo chegar ao que eu estou querendo chegar. Ele já chegou primeiro que eu. Ele já chegou primeiro do que eu. Porque é exatamente isso que a palavra do Senhor nos orienta. Não adianta ser ouvinte, é preciso ser praticante. Não adianta comprar um remédio e ficar assistindo o remédio, precisa tomar o remédio. Então, se a palavra de Deus é o remédio, se o Evangelho de Cristo é remédio, eu preciso fazer uso da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso aplicar essa palavra de Deus na minha vida, para que essa palavra tenha um efeito. Porque, irmãos, Romanos capítulo 1 e versículo de número 18 vai dizer assim: olha, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê o quê? Que faz uso, que utiliza, que deixa entrar no coração, que deixa entrar na alma, que faz dela uma vida de conduta. Isso o Evangelho é poderoso. Mas a gente percebe, irmão, que no meio de nós, por que eu falo no meio de nós? Porque eu não estou pregando para quem está lá na rua, eu não estou pregando para quem está lá na pracinha, eu não estou pregando para quem não faz parte da igreja, eu estou pregando para a gente estar aqui dentro.